Oi, eu sou a profetisa Rosen Carvalho, a tia boa da Bahia. Você que está assistindo meu vídeo, está gostando? Se inscreva no canal, ative o seu sininho, para quando tiver novos vídeos você já saber, né, das novas revelações que eu tô falando aqui, né? Eu tô aqui para propagar a palavra do nosso Deus. Me ajude também compartilhando, viu? A propagar a palavra do nosso Deus. Vá no Zap, mande pro Zap, mande para todo mundo, todos os seus amigos, viu? Pode mandar, viu? Sem medo de ser feliz, viu? Que o Senhor te abençoe nesse grande dia. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, dê seu joinha também, né? Curta, né? E peça aos amigos também para curtir e compartilhar, viu? Para me ajudar, né? A propagar a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Então, estamos aqui em Atos 10, né? 17. Os enviados de Cornélio chegam a Jope. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagaram se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me entendes, sou eu a quem buscais. A que viestes? Pedro perguntou. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Atos 10, 23. Pedro vai com eles. Simão, pois, convidando-o a entrar, hospedou no dia seguinte. Levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Não me adore de jeito nenhum, não me adore não, viu? Que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então, Deus disse que não falasse que nenhum homem é imundo, viu? Nem é comum, viu? Você não pode chamar ninguém, então, de imundo, viu? Porque Deus disse a partir dessa palavra, né, lá em Pedro, né, lá naquele dia, com Pedro, né, que não chamasse nenhum homem de imundo, viu? Então, ninguém é imundo, viu? Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se aproximou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas
lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão Pedro, por sobrenome Pedro. Achasse hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos dados aqui, todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então o Senhor Deus não faz acepção de pessoas, viu? O Senhor Deus quer a todos, o Senhor Deus quer salvar a todos. O Senhor Deus quer que todos vão morar no céu, viu? Quer uma chave para morar no céu? Quer uma cópia da chave para morar no céu? Então leia o Novo Testamento e obedeça a Deus, seguindo os 10 mandamentos. Já aqui no Novo Testamento, né, que Jesus fez alguma reparação, né? Quebrou alguns protocolos e coisas que não estava se conseguindo cumprir mais, viu? Nos 10 mandamentos, que foi um deles, foi a lei do sábado, viu? Você não precisa mais santificar o sábado, não, tá bom? Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então, Jesus Cristo é o Senhor de todos, tá bom? É o que salva a sua vida, viu? É o que vai perdoar os seus pecados, tá bom? Chame, clame por Jesus Cristo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João Batista pregou, como Deus ungia a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Portanto, Deus era com ele. E nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Então, tiraram a vida de Jesus, né? Pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Então, o Senhor permitiu, né, que o Senhor Jesus, né, entrasse nas pessoas, né? Aqui está escrito na palavra que o Senhor Jesus, né, entra nas pessoas também e faz morada, viu? É o Espírito dele, né? O Espírito dele. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então, Jesus foi constituído por Deus, né? Para vivos e para mortos também. Então, ele é juiz, né? De vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Então, crê em Jesus Cristo, né? Para você ser perdoado dos seus pecados. Você aceita Jesus como um salvador da sua vida? Aceita? Aceite e creia em Jesus. Amém? Aleluia. Creia tão somente em Jesus Cristo, né? Para a remissão dos seus pecados. Sempre esteja se arrependendo, né? Quando você fizer assim, uma coisa, né? Que angustia sua alma, né? Que é o pecado, né? Que é o pecado que leva, né? Às angústias, né? O pecado que leva à morte, né? Da alma e do corpo também, né? Se você fizer muita coisa errada assim, né? Se alimentar mal, né?
fazer coisas erradas com o corpo, beber muito, né? Ficar embriagado todo dia, drogados, né? Essas coisas todas de drogas ilícitas, né? Então, fumando cigarro também, que é lícito, né? Mas na lei do nosso país, né? Mas que maltrata o corpo, né? E aí você acaba se adoecendo, né? Pois é. Atos 10, 44. O Espírito Santo desce sobre os gentios. Então, os gentios receberam o Espírito Santo de Deus. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Por isso eu digo, né? Ninguém pode fazer, né, acepção de pessoas, né? Venha como estiver, né? Com qualquer roupa você vai, né? No início, né? Então pronto, venha como você estiver, viu? Não se preocupe, né? Do jeito que você está, o que você vai falar, o que você vai fazer. Vá, visite uma igreja, né? Vá como for, viu? Como você estiver. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, as pessoas, né, que recebem o Espírito Santo falam em línguas espirituais. Re, que shiraya, manasida raya, que she, haraya, que marashi, balaiasi, halaibashi, raibasalaiashi, raibasi, hirayasi, rayashi, raibasi. Essa é a língua do Espírito Santo. Então, perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então, eles receberam o Espírito Santo antes do batismo das águas. Não é bonito isso? Eu também fui assim, né? Então, eu sou mais ou menos como os gentios, viu? Eu também recebi o Espírito Santo antes do batismo das águas. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Atos 11. A defesa de Pedro. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão e arguiram dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e no êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum, impuro. Isso sucedeu por 3 vezes, e de modo todo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estava 3 homens enviados de Cesareia, para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e lhe dissera:
envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, os gentios receberam o Espírito Santo de Deus. Atos 11, 19. Os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todo a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Paulo, de Tarso. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinavam numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Então, os discípulos foram chamados pela primeira vez aí de cristãos, viu? Amém? Aleluia, glória a Deus. Atos 11, 27. Agabo prediz grande fome. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E, apresentando-se um deles, chamado Agabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros, por intermédio de Barnabé e de Paulo de Tarso. Atos 12. Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma,
para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, Simão, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam do cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe nas mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então Pedro foi solto pelo anjo. Mas o Tiago, foi morto, a fio de espada, nesse dia. Atos 12, 9. Pedro é livre da prisão. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado da primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente o que o Senhor enviou o seu anjo a mim e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregando e oravam. Quando ele bateu ao póstigo do Rode, vê quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calasse, continuou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve um pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justificadas. E, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Atos 12, 20. A morte de Herodes. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto,
camarista do rei pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Um dia designado, Herodes vestiu de traje real, assentado no trono. Dirigiu-se-lhe a palavra, e o povo chamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Então, no mesmo momento, né, os vermes atacaram Herodes, né? E aí ele foi comido de vermes e aí morreu. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Paulo de Tarso, cumprida a sua missão, voltaram a Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Então, João, né, tinha um apelido de Marcos. Atos 13. Barnabé e Saulo de Tarso. Paulo de Tarso. A primeira viagem missionária. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simão, por sobrenome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e o tetrarca e Saulo de Tarso. Paulo de Tarso, E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Paulo de Tarso para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Abençoou, né? Impôs as mãos e se despediram, né? Amém? Aleluia, glória a Deus. Atos 13, 4. Elimas e o mágico. Elimas o mágico. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Samaria, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar, havendo atravessado toda a ilha até Pafos. Encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Paulo de Tarso, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunham-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Paulo de Tarso, também chamado Paulo, né, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que
sucedera, creio, maravilhado com a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Atos 13. João Marcos volta a Jerusalém. E, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros disseram-lhe a Perge da Panícia. Dirigiram-se a Perge da Penícia, Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perse para a Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhe: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei logo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe você nesse dia. Você que está gostando do meu vídeo, compartilhe, ative o sininho para quando chegar a nova revelação da palavra, você saber, né? E assistir o vídeo, né? Assista todos os vídeos, né? Que é muita revelação, principalmente no início, né? Do Novo Testamento, que é Mateus, viu? Então, pronto. E dando sequência à nossa palavra.